Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, bom dia. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Escola Superior de Advocacia e as comissões nacionais da entidade, promovem o primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Se discutir o futuro é o tipo de debate permeado de possibilidades e incertezas, fazer isso num panorama de pandemia pode ser um grande desafio. Porém, falar a respeito dos caminhos que se apresentam é uma ferramenta valiosa para a troca de experiências e uma maneira de criar alternativas para a construção de soluções para os problemas que têm afetado a sociedade e a advocacia. Participam da abertura deste evento o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, a presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, o secretário-geral da OAB e coordenador-geral do Congresso Digital, Dr. José Alberto Simonetti, o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia e coordenador executivo deste congresso, Dr. Rony Preus Duarte, membro honorário vitalício, Dr. Reginaldo Oscar de Castro, membro honorário vitalício, Dr. Roberto Antônio Busato, membro honorário vitalício, Dr. César Brito, membro honorário vitalício, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, membro honorário vitalício e coordenador científico do Congresso Digital, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, membro honorário vitalício, Dr. Cláudio Lamáquia, a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortez, a conselheira federal decana e medalha Rui Barbosa, doutora Cleia Carpe da Rocha, o coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais, neste ato representando todos os presidentes de seccionais, doutor Paulo Maia, o coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, neste ato representando todos os presidentes das Caixas de Assistência, doutor Pedro Alfonsin, o presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia, doutor Nabor Bulhões, e o presidente da União Ibero-Americana de Advogados, doutor Carlos Alberto Andreucci. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra ao presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Bom dia a todos, é uma honra, né, nessa nova forma de comunicação, mais informal. Nós temos absoluta noção de que é importantíssimo manter o horário das nossas palestras, porque isso pode criar uma reação em cadeia, já que são palestras transmitidas, o atraso comprometeria a todas. Então, eu vou aqui fazer uma saudação de menos de 5 minutos e vamos ouvir o presidente Dias Toffoli. Essa mesa de abertura será extremamente breve para que possamos começar o nosso evento com a palestra do ministro Toffoli. Quero saudar e agradecer mais uma vez o prestígio de sua presença, o diálogo, a colaboração franca
a absoluta vontade de construir em conjunto com a advocacia do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Quero saudar essa liderança histórica da nossa entidade, hoje Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Quero saudar também essa grande amiga da Ordem dos Advogados, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi. Saudar com especial carinho o meu irmão, que tanto tem me ajudado nesta gestão, o secretário-geral da OAB Nacional e coordenador-geral do Congresso Digital, o doutor José Alberto Simonetti. Quero saudar o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, nosso querido amigo, irmão, coordenador executivo desse congresso, idealizador desse congresso, o doutor Rony Proz Duarte. Saudar os nossos membros honorários vitalícios, justificando aqueles que não estão aqui por questão de saúde, de motivos de saúde. Recebi agora há pouco uma mensagem do presidente Bernardo Cabral pedindo desculpas, mas que não poderia comparecer. Mas agradecendo muito aqueles que aqui estão, o presidente Reginaldo Oscar de Castro, o sempre presidente Roberto Antônio Busato, sempre presidente César Brito, sempre presidente Ofir Cavalcante Júnior, o sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que coordena academicamente esse evento, a quem agradeço penhoradamente toda a contribuição que vem dando à nossa gestão. O membro honorário vitalício, querido amigo, doutor Cláudio Pacheco Prax Lamáquia. Quero saudar o Sul, já que saltei Lamáquia, também na pessoa da nossa guerreira, Medalha Rui Barbosa, na pessoa da Medalha Rui Barbosa, Cleia Carpe. Quero abraçar todas as mulheres da Advocacia Nacional por sua luta, por sua fibra, por sua dedicação. Quero saudar a minha querida Fernanda Marinella, conselheira federal da Ordem, também da comissão científica desse evento, a minha querida presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tem trabalhado em absoluta sintonia com a Ordem dos Advogados, a doutora Rita Cortez. Saudar o nosso convidado internacional, o doutor Carlos Alberto Andreucci, da UIBA, o Pedro Alfonsin, coordenador das nossas caixas, na pessoa do Pedro, abraçar todos os caixistas da OAB, tão importantes nesse momento de crise, momento de necessidade de trabalho assistencial. Quero também saudar o Colégio de Presidentes, na pessoa do nosso querido Paulo Maia, e todos os conselheiros federais, na pessoa de Cleia Carpe. Meus amigos, eu serei muito breve. Eu peço apenas inicialmente, vou aqui cronometrar, 1 minuto de silêncio em homenagem à memória de quase 90 mil brasileiros que perderam suas vidas nessa terrível epidemia que o país enfrenta. Em homenagem a eles, em solidariedade aos seus parentes, amigos, aqueles que estão vivendo um momento de perda, de sofrimento, eu peço 1 minuto de silêncio. Senhores e senhoras advogados, advogadas, quero cumprimentar a Advocacia Nacional, agradecer os quase 100 mil inscritos, passaremos o número de 100 mil inscritos a qualquer momento, e quero cumprimentar a Advocacia Nacional em nome desse ícone, que é o doutor Nabor Bulhões, que, para minha honra,
preside a nossa condição de defesa da democracia, da República, e tem nos dado colaboração, mais uma vez, de tantas colaborações valiosas que o doutor Nabor prestou à advocacia, tem ajudado muito a nossa gestão e nesse momento de luta pelo Estado Democrático de Direito. Quero, senhoras e senhores, a OAB Nacional dá início, nesse momento, ao maior evento jurídico digital do mundo, fruto das discussões protagonizadas por nossas comissões seccionais e subseções. O primeiro Congresso Digital vai refletir sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia e dos grandes desafios que esperam a advocacia e a sociedade brasileira. Trata-se de uma oportunidade única para pensar coletivamente saídas para as crises econômica, política, social, ambiental e sanitária, cujas consequências têm impactos diretos no mundo jurídico. Na pessoa do presidente da Escola Superior da Advocacia, meu querido amigo Rony Proz Duarte, parabenizo a todos e a todas pelo empenho na organização deste valioso evento, tão necessário para o momento histórico em que vivemos. Não posso deixar de registrar os meus agradecimentos ao Dr. Rafael Pontes de Miranda, valoroso diretor da ESA de Pernambuco e que, com brilhantismo, assegurou toda a parte técnica deste evento. Quero aqui dizer que, inicialmente, o evento pretendia se contratar uma empresa para fazer o sistema de aplicativo, de transmissão. Por uma sábia decisão do Dr. Rafael e do Dr. Rony, nós estamos desenvolvendo o nosso aplicativo para que ele seja um patrimônio da advocacia nesse processo, que é um processo também de aprendizado, né? Óbvio que teremos as dificuldades, aprendizado, mas é fundamental. Antes de iniciar, quero dirigir os meus cumprimentos aos membros honorários vitalícios, mais uma vez, já nominados, aos presidentes de seccionais, na pessoa do presidente Paulo Maia, aos conselheiros federais, que eu já cumprimentei na pessoa de Cleia Carpe, com um voto de louvor, em reconhecimento ao valoroso trabalho desenvolvido por todo o sistema OAB, desde a diretoria do Conselho Federal até a menor subseção no interior do nosso país continental, auxiliando a advocacia na luta sem trégua diante dos desafios impostos pela Covid-19. Como presidente do Conselho Federal, tenho que dividir com todos que assistem essa abertura a minha absoluta emoção a ver tantos homens e mulheres, advogados, nesse momento de dificuldade, tendo que lutar pela sobrevivência, tendo que cuidar de filhos que não estão na escola, doando seu tempo à Ordem dos Advogados. Eu me pergunto, sem nenhum ufanismo, sem nenhum sentimento de superioridade, que outra classe, que outra entidade tem esse espírito de trabalho associativo, de abnegação, que permeia as relações da Ordem dos Advogados. Muito obrigado a todo o sistema OAB. Quero abraçar, em especial, cada presidente de subseção que tem sido heróico nesse momento. Nós sabemos que, numa cidade pequena, muitas vezes o presidente de subseção tem funções extremamente relevantes, pesadas, e nós temos mais de 1.000 subseções funcionando em plena crise para bem atender a advocacia. Senhoras e senhores, a OAB completa neste ano de 2020, completará no dia 11 de novembro, 90 anos de existência. Chegamos a essa marca histórica em um momento de grande turbulência no país, que enfrenta crises de diversas dimensões e está a exigir da ordem e de toda a sociedade, de um lado, diálogo, serenidade e equilíbrio, e de outro, vigilância cidadã e coragem para defender nossa Constituição, nosso Estado democrático de direito. A pandemia que enfrentamos, além das enormes perdas humanas e econômicas, impôs ao Judiciário a construção de caminhos que garantissem o acesso à justiça ao tempo que asseguravam o essencial distanciamento social. Posso dizer que, apesar das grandes dificuldades, o Conselho Nacional de Justiça, sob a liderança do eminente ministro Dias Toffoli, tem sabido dar as respostas necessárias,
ainda que ajustes e aperfeiçoamentos sempre sejam necessários em situações tão complexas. O sistema de justiça, do qual a advocacia é parte constituinte e essencial, buscou enfrentar não só seus desafios internos, mas também reagir às novas demandas da sociedade que surgiram neste período. Cumpre lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal, e mais uma vez agradeço ao presidente da nossa Comissão de Estudos Constitucionais, o meu querido irmão Marcos Vinícius Furtado Coelho, em ações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil, tomou decisões históricas, no sentido de assegurar a efetividade da Lei de Acesso à Informação, que não poderia, por óbvio, ser minorada, diminuída em plena pandemia, em pleno distanciamento social, ao garantir a competência concorrente dos entes federados para conduzir a crise sanitária, talvez uma das mais sábias e importantes decisões da história, talvez a decisão que tem evitado o maior número de mortes, e a proteção aos dados de milhões de brasileiros, a fator tão importante em tempos de manipulação das redes sociais e da vontade popular. Devo mencionar também o trabalho incansável realizado por todo o sistema OAB para proteger a advocacia, que tem sido fortemente impactada pela crise. Prorrogamos o prazo de vencimento do parcelamento das anuidades, criamos fundos, trabalhamos cotidianamente para prover as necessidades mínimas dos advogados atingidos pela crise. A nossa Escola Nacional da Advocacia passou a fornecer cursos gratuitos, atraíram milhares de colegas e estudantes para a nossa plataforma eletrônica, transformando esse momento de pandemia também no momento de formação profissional, e temos buscado firmar convênios que garantam desde o fornecimento a baixo custo de acesso à internet, que será decisivo no futuro próximo da advocacia, a parcerias bancárias para fornecer linhas de créditos especiais. Além disso, estamos atuantes junto ao CNJ na elaboração de plataformas eletrônicas seguras para os atos judiciais. Estabelecemos parceria para a criação do escritório digital. Mais uma vez, agradeço ao presidente Dias Toffoli, que reunirá diferentes sistemas processuais em um só espaço virtual. Esse escritório digital, queridos colegas, para mim, o passo mais importante que temos a dar. A Ordem, em conjunto com o CNJ, desenvolverá esse software de forma amigável, de forma a facilitar o peticionamento em todo o território nacional. Mais uma vez, agradeço o imenso esforço dos nossos conselheiros, nossas seccionais e subseções, comissões temáticas e os nossos colaboradores, que mesmo em sistema de trabalho à distância, tanto têm auxiliado na superação desse momento. Mas, além de olhar para a crise atual, esse evento objetiva debater o futuro. Para isso, teremos olhares diversos sobre temas variados. Temos o desafio agora de discutir e encontrar caminhos para o funcionamento da justiça dentro dessa nova realidade. Se é inegável que a virtualização veio para ficar, ela não pode significar qualquer limitação ao amplo direito de defesa, ao acesso à justiça e à garantia das prerrogativas dos advogados. Outra questão que se reveste especialmente de urgência é a reforma tributária. Se existe um consenso na sociedade, é de que nosso sistema tributário é caótico e necessita mudar, buscando mais simplicidade, transparência e justiça. Infelizmente, o governo federal, que se esquivou de participar do debate durante mais de um ano em que o Congresso Nacional construiu uma ampla proposta de reforma dos impostos, apresentou recentemente uma proposição inaceitável. Em resumo, pois a matéria é complexa, apresenta a unificação do PIS/COFINS com uma alíquota de 12% que trará aumento relevante de carga tributária para o setor de serviços, que representa parcela relevante do PIB nacional.
Para grande número de contribuintes, a alíquota saltaria de 3,65% para 12%, sem qualquer período de transição. Por outro lado, dispensou tratamento privilegiado às instituições financeiras, em completa afronta ao princípio da isonomia. A falácia do governo de que o custo poderia ser passado ao consumidor final parece desconhecer a impossibilidade disso acontecer em um quadro de grandes restrições do consumo, como vivemos, sem a perspectiva de recuperação rápida, além de desconsiderar o impacto disso para o consumidor. Ou seja, o cidadão comum que verá seus serviços essenciais, como mensalidades escolares, clínicas médicas e odontológicas, darem um salto se os prestadores de serviço aceitarem a orientação do governo de repassar o custo do tarifaço ao consumidor. É o que eu digo, um Robin Hood às avessas. Está tirando dos pobres para garantir a vantagem dos ricos. O momento não poderia ser pior. Segundo o IBGE, o setor de serviços acumulou perda de 18,7% em apenas 3 meses de retração durante a pandemia. Por isso, estou certo que os debates nesse Congresso, com grandes nomes do direito tributário brasileiro, ajudarão a lançar luz e encontrar caminhos para uma reforma tributária que seja capaz de responder às necessidades do Brasil. Senhoras e senhores, o Brasil que sairá da pandemia depende fundamentalmente de recursos e soluções para os grandes desafios que nos esperam. Estou certo que esse encontro que nos aproxima em tempos de afastamento, será capaz de se debruçar sobre os mais diversos temas do direito, da justiça e da sociedade, dando a grande contribuição da advocacia para a crise que hoje vivemos, para que a crise que hoje vivemos sirva como lição e ponto de partida para o país, para que o país possa inaugurar uma fase de retomada do desenvolvimento com segurança jurídica e equilíbrio federativo, e que possa retomar o caminho para ser mais inclusivo, mais democrático e mais respeitoso com o meio ambiente e os direitos humanos. Por isso, se nossos debates aqui buscam examinar grandes temas da teoria do direito, não deixam de lado questões essenciais para a sociedade. Assim, vamos dedicar uma conferência magna ao grande intelectual, poeta e jornalista, o advogado Luiz Gama. Mais do que uma homenagem, significa o reconhecimento da ordem, presente em outros painéis, do indispensável enfrentamento ao racismo estrutural da nossa sociedade. Sem essa superação, não haverá democracia real, não há pacto civilizatório possível. O grande caminho que temos que percorrer para construir a igualdade entre homens e mulheres também estará no centro dos nossos debates. A participação feminina na advocacia, que numericamente já se iguala aos homens, não tem correspondência nas direções das sociedades de advogados, na chefia dos departamentos jurídicos das empresas e nem nos quadros de direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Se isso é reflexo do que é a nossa sociedade, não cabe à ordem, não cabe nunca, se acomodar ou se omitir. É preciso avançar e esse sempre foi o nosso compromisso. Sabemos que esses momentos de crise testam o funcionamento das instituições. Por isso, as novas questões que se apresentam para a nossa democracia, como o combate às fake news, os limites que separam a liberdade de expressão de discursos de ódio, passam a ganhar grande relevância para a sobrevivência do nosso Estado Democrático de Direito. Meu agradecimento especial aos jornalistas que nos prestigiam com sua presença acompanhando os debates. Sem imprensa livre, não há democracia. E sem jornalistas como vocês, não há imprensa livre. Por fim, quero dirigir uma palavra aos quase 34 mil estudantes inscritos para esse evento. Vocês são o futuro da advocacia e o futuro do nosso país. Espero que o Congresso possa contribuir para a formação de cada um em todos os sentidos,
que vocês consigam aproveitar os ensinamentos dos grandes nomes do direito, ministros e ministras dos tribunais superiores. E, sobretudo, que olhem para a diversidade e a complexidade que se tornou o direito hoje. Lembrando sempre que, sem direitos, não existe o advogado. E que temos, todos os dias, que honrar o juramento que estou certo que farão um dia ao receber a carteira da ordem. Agradeço a presença de todos, em especial dos palestrantes que atenderam ao nosso chamado para o debate, ministros, desembargadores, advogados, juízes, jornalistas, dirigentes de entidades e organizações sociais. Seu comparecimento é que faz esse congresso, desde agora, um sucesso. Senhoras e senhores, desejo que esse evento possa reforçar os laços de diálogo entre os operadores da justiça, entre a advocacia e a sociedade, que seja capaz de construir ideias inovadoras e preparar a advocacia para esse mundo em transformação, que possa mostrar caminhos para defender e aperfeiçoar nossa democracia, compromisso maior pelo qual e pela manutenção da qual todos estamos dispostos a dar, inclusive nossas vidas. Um excelente congresso a todos e a todas. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento de abertura do presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz. Registramos que compõem mesa de honra deste congresso a membro da Comissão Científica do Congresso Digital e conselheira federal da OAB, doutora Fernanda Marinella, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes. Convidamos a todos para, neste momento, celebrar o hino nacional com a apresentação musical de Danilo Tim. Bom dia a todos. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Agradecemos a apresentação musical de Danilo Tim na celebração do hino nacional e passamos à palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Bom dia, querido presidente Felipe Santa Cruz, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Minha saudação a todos os batoniers, membros vitalícios que já presidiram este Conselho Federal, que eu vejo aqui no painel, já todos nominados, e aqui verifico também a grandeza desse país. Entre todos os presidentes aqui presentes nessa mesa de honra virtual, temos todas as regiões do país representadas. Isso mostra a grandeza do nosso país e a grandeza da advocacia brasileira. Meus cumprimentos ao querido Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, ministra Peduzzi, ministra Delaide, a todas as pessoas que nos acompanham, em especial saúdo na pessoa dessa lutadora Cléia Carpe da Rocha, querida amiga de muitos anos, desde que eu estava na advocacia. Uma alegria revê-la nessa mesa virtual. Cumprimento a doutora Rita Cortez, ao doutor Nabor Bulhões, ao secretário-geral Simonetti, ao doutor Rony, que é da Escola da Advocacia, função tão importante,
a doutora Fernanda Marinella, que está na organização desse evento tão gigantesco. É extremamente importante realizar esse evento, mas espero, sinceramente, que seja o primeiro e último, que seja o congresso, né, sobre a pandemia e as suas repercussões no direito, que esse seja o único. Eu me lembro, há cerca de 2 meses atrás, quando o Felipe Santa Cruz foi ao meu gabinete, junto com outros integrantes da advocacia, para convidar para esse congresso se eu faria a abertura. Disse que sim, mas que tinha a esperança de que nós pudéssemos já estarmos em uma outra realidade. Infelizmente, nós estamos ainda convivendo com essa situação tão difícil, tão dramática, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, a sabedoria da Constituição Brasileira de 1988. O Felipe Santa Cruz fez menção aí de tantas dezenas de milhares de pessoas acompanhando, cerca de 100 mil pessoas, e 1/3 delas estudantes de direito. Então, é uma oportunidade importante de nos dirigirmos a essas pessoas e lembrarmos que muitos do que estão aqui nessa mesa virtual lutaram muito para que a advocacia tivesse o seu status constitucional no sistema de justiça, que a Constituição reconhecesse a advocacia como uma função essencial à justiça e uma função privada de natureza pública. E isso foi a sabedoria da Constituição brasileira de 1988, criando esse sistema de justiça. E depois os aperfeiçoamentos que foram sendo feitos ao longo da história, como a própria criação do Conselho Nacional de Justiça. A informatização que veio de tantas gerações anteriores e que nós agora podemos fazer uso do funcionamento da justiça através exatamente do sistema de processo judicial eletrônico, nas suas variadas formas, e tentando integrá-los para uma maior facilidade de atuação do sistema de justiça, em especial da advocacia. Ou seja, esse processo histórico que nos permite fazer com que a justiça brasileira continuasse funcionando mesmo nessa situação de pandemia. E isso é importante de se registrar, porque há países em que a justiça simplesmente parou, deixou de funcionar, porque não tinha um sistema nacional, não tinha um sistema digital, não tinha condições de funcionamento. E, infelizmente, isso é algo que alguns países passam e que, felizmente, o nosso país, através do nosso trabalho, mas também do reconhecimento daqueles que atuaram e trabalharam anteriormente a nós, permitiu que nós tivéssemos um judiciário funcionando. Um judiciário que, nesse momento tão difícil, mantivesse a possibilidade de manter a resolução de litígios, manter a pacificação social e, enfim, realizar o objetivo da justiça, que é trazer a paz. E por isso que é com satisfação que participo da abertura desse Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, que é organizado pelo Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Busca-se, nesse momento, discutir as consequências jurídicas e sociais da pandemia, a qual tem gerado grandes transformações, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Infelizmente, até a data de 25 de julho, foram registradas 86.449 mortes em nosso país. São 86.449 pessoas com um nome e uma história. 86.449 projetos de vida interrompidos. Registro aqui também a nossa solidariedade aos familiares e amigos de todas essas pessoas e a nossa saudação a todos aqueles do sistema de saúde que estão atuando para minimizar essas mortes e minimizar as consequências médicas dessa pandemia. Os desafios que surgem diante de uma pandemia não são fáceis nem poucos. E mais do que isso, são muitas vezes imprevisíveis. A Covid-19 já é a maior pandemia dos últimos 100 anos que a humanidade enfrenta. Os impactos políticos, jurídicos, econômicos e sociais são variados e complexos, ainda mais
em um país de dimensão continental como o Brasil, permeado, além do mais, de desigualdades sociais e regionais. Como consequência das necessárias medidas preventivas de distanciamento social, assistimos à desaceleração da atividade econômica e, com ela, a redução ou a perda do emprego e da renda, com o aprofundamento das situações de vulnerabilidade social. Segundo dados do Ministério da Economia, apenas no mês de maio deste ano foram formulados mais de 960 mil pedidos de seguro-desemprego. 960 mil pedidos de seguro-desemprego somente no mês de maio desse ano. Um número 53% maior do que em maio de 2019. Como era de se esperar, a desestabilização das diversas relações jurídicas e esses momentos de crise econômica e social acabam repercutindo no sistema de justiça, que é o garante de um mínimo de pacificação e de compromisso com a legalidade. Assim, aumentam no judiciário questões que envolvem temas de saúde, relações jurídicas contratuais, nas áreas das mais diversas, como aluguéis, mensalidades escolares, taxas condominiais, prorrogação de prazos, dentre tantos outros. Nesse cenário, a importância do sistema de justiça redimensiona-se. Desde o início da pandemia, o Poder Judiciário continuou em pleno funcionamento, pacificando os conflitos oriundos da emergência sanitária e garantindo o mínimo de previsibilidade, de confiança e de estabilidade ao país. Nessa tarefa, o Judiciário não age sozinho, até porque ele não age de ofício, ele não age de motu próprio. Ele conta com a participação indispensável e necessária das funções essenciais da Justiça. E dentre elas sobressai-se a advocacia privada, com mais de 1 milhão de advogados em nosso país, a advocacia pública e, ao lado da advocacia, a Defensoria e o Ministério Público. Todos plenamente em atuação, mesmo neste momento da pandemia. É ainda mais fundamental, nessa época, que o Judiciário atue, mas que também nós tenhamos uma atuação com prudência e autocontenção, para que nós não nos substituamos àqueles que têm o poder legítimo da democracia para estabelecer as políticas públicas necessárias ao combate à pandemia. É essencial ainda a observância das orientações técnicas, das orientações científicas, evitando-se a proliferação de decisões divergentes sobre temas idênticos. Esse é um grande desafio para o sistema de justiça. E nesse ponto destaco a atuação já mencionada, e agradeço a menção, pelo presidente Felipe Santa Cruz, do Conselho Nacional de Justiça, na coordenação das medidas judiciárias de enfrentamento da pandemia e de suas repercussões, cumprindo seu papel constitucional de fixar diretrizes para a atuação de todo o Poder Judiciário. Um trabalho intenso e permanente, que é realizado por todos os conselheiros, com a participação extremamente importante e relevante da Corregedoria Nacional, ministro Humberto, das conselheiras e conselheiros, e sempre ouvindo todos os atores do sistema de justiça. As medidas que adotamos e que temos que adotar no dia a dia, sempre tendo a oitiva e a participação da advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público, Defensoria, dos atores de justiça, para que nós, nesse país tão complexo e diferente e diverso nas suas regiões e nas suas classes sociais, possamos ter um mínimo de atuação objetiva e de orientação a toda a nação brasileira no que pertine à atuação do sistema de justiça. É um trabalho desafiante, desafiador, mas que, felizmente, com esse trabalho coletivo, tem trazido bons resultados. Temos tido sessões virtuais extraordinárias, dia sim, dia não, no Conselho Nacional de Justiça, exatamente para poder atender
aquelas situações mais emergenciais. O CNJ expediu orientações e recomendações aos nossos mais de 18 mil juízes, 18 mil juízes espalhados por esse enorme país, os quais têm atuado diuturnamente na fronteira da garantia dos direitos mais básicos das pessoas. E aqui a nossa saudação à magistratura brasileira, que tem atuado dignamente e com maiores esforços para poder atender ao sistema de justiça e à pacificação dos conflitos. Cito, por exemplo, a aprovação pelo CNJ de 2 recomendações que prepararam a justiça brasileira para as recuperações judiciais e as falências do pós-pandemia, buscando preservar as empresas, os empregos e a renda das pessoas que delas dependem. De acordo com pesquisa do IBGE, 522 mil empresas foram fechadas desde o início da pandemia. 522 mil empresas fechadas. Isso repercute no emprego, isso repercute na renda, isso repercute na realidade local em que essas empresas estão inseridas, geralmente pequenas e médias empresas, as que mais empregam em nosso país. As recomendações envolvem o incentivo à conciliação, à mediação entre empresários, fornecedores e trabalhadores para evitar o prolongamento dos impasses, privilegiando assim a continuidade da vida dessas empresas. Nesse trabalho, a participação da advocacia é fundamental e essencial. Nesse contexto de alta litigiosidade, em razão da pandemia, a mediação e a conciliação devem ser vistas como métodos que devemos exatamente privilegiar, por serem mais céleres e eficientes para a resolução dos conflitos. Relembro, neste ponto, também, como já o fez o presidente Felipe Santa Cruz, parcerias firmadas, agora no final de junho, entre o Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, para ampliar o potencial da mediação e conciliação na solução de conflitos, seja a partir de cursos à distância para capacitar advogados e para simplificar o acesso de advogados a processos judiciais movidos em todos os tribunais do país através do escritório digital, que viabilizará uma porta de entrada única para todos os processos, independentemente do sistema ou do tribunal, independentemente do sistema que o tribunal use de processo eletrônico. E aqui, mais uma vez, registro o nosso agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil por essa parceria. Senhoras e senhores, para vencer os impasses oriundos da emergência sanitária, é necessário um mínimo de previsibilidade e de confiança quanto às regras aplicáveis em cada caso e quanto à sua adequada observância pelo poder público e também pelos agentes privados. A segurança jurídica é também imprescindível para que o país possa se reerguer rapidamente, o quanto antes, dessa crise social e econômica que decorre da calamidade. Precisamos pensar no dia seguinte e como retornar à normalidade produtiva e ao caminho do desenvolvimento. E esse congresso faz parte também exatamente disso, das perspectivas futuras. Nesse contexto, ressurge como primordial a reforma tributária, como um importante instrumento para sustentar a retomada da atividade econômica no pós-pandemia. Precisamos de um sistema tributário baseado na simplicidade, que simplifique as questões técnicas para diminuir a litigiosidade, que tenha uma melhor previsibilidade e que seja mais adequado à nova realidade tecnológica e econômica do comércio digital. Será fundamental para aumentar a segurança jurídica para os negócios e para atrair investimentos. Para se ter segurança jurídica, é necessário ter clareza jurídico-normativa. No Brasil, a segurança jurídica, ao fim e ao cabo, é determinada, na sua última instância, pelo Supremo Tribunal Federal, que modera os conflitos democráticos e federativos, decide questões de grande relevância nacional e estabelece diretrizes de interpretação para os 3 poderes da República, em todas as esferas federativas.
Em meio a toda a pandemia, o Supremo Tribunal Federal também manteve seu pleno funcionamento, por meio de sessões virtuais ou por videoconferência. O tribunal passou a realizar as sessões semanais de julgamento por meio de videoconferência, seguindo a tradição da Corte de máxima transparência, com as sessões plenárias transmitidas ao vivo pela TV e Rádio Justiça e também pelo canal do STF no YouTube, na internet. Durante a pandemia, pela primeira vez na história do STF, as sessões das turmas também passaram a ser transmitidas pelo YouTube. Então, hoje nós também temos a transmissão direta das sessões das turmas através da internet. O STF atuou seguindo a razão de ser das cortes constitucionais, na mediação dos conflitos federativos, na garantia da independência e harmonia entre os poderes e na defesa da democracia e dos direitos e garantias fundamentais. Em meio à pandemia, o STF não apenas manteve seu pleno funcionamento, como continuou sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Eu tenho dito e repito sempre, não há nenhum país do mundo que tenha uma Suprema Corte que julga tanto, que trabalha tanto e que decide tanto quanto a Suprema Corte do Brasil. Desde o dia 12 de março, quando a Corte decretou as primeiras medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, um dia após o decreto da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março, do dia 12 de março até o dia 1º de julho, o Supremo julgou 6.927 processos colegiadamente, em colegiado. 6.927. Todos sabem que uma Suprema Corte como a norte-americana julga em média 100 processos por ano, a Alemanha idem, e por aí vai. 1.801 no plenário maior, 2.834 na primeira turma e 2.280 na segunda turma. Nesse período, no plenário maior foram priorizadas as questões relativas à pandemia. Criamos um painel de ações relativos à pandemia Covid-19, que monitora a judicialização do tema no tribunal e está disponível a todos no sítio da internet do STF, onde já foram registrados, de 12 de março até o dia de ontem, 26 de julho, 4.010 processos. Só no Supremo, 4.010 feitos que, de alguma maneira, tinham alguma relação com a pandemia. Desde ações diretas contra atos normativos até habeas corpus para a liberação de presos que se alegava ou se alega algum tipo de necessidade de tratamento. 4.010 processos e neles já foram proferidas 3.968 decisões. Em plena calamidade, o STF encerrou o primeiro semestre de 2020 com o menor acervo dos últimos 24 anos. Encerrou com 29.285 processos em tramitação, em 1º de julho de 2020. A pandemia evidenciou o enorme poder das novas tecnologias, como estamos a fazer agora, através de um congresso como esse, que reúne, neste momento, cerca de 100 mil pessoas nos acompanhando. O poder da tecnologia para conectar e aproximar as pessoas e manter a produtividade e o funcionamento das instituições. Os julgamentos virtuais hoje são uma realidade, sendo propulsores de uma prestação jurisdicional mais célere, eficiente, isonômica, transparente e acessível a todos. Como bem destaca o professor inglês Richard Susskind, na obra intitulada Online Court and the Future of Justice, os julgamentos virtuais ressaltam o valor da justiça como um serviço que deve ser cada vez mais acessível e célere. No STF, os julgamentos virtuais que existem desde 2007 foram ampliados e agora abrange todos os processos de competência da Corte. Esse sistema garante que os ministros alterem votos já proferidos ao longo da semana em que o julgamento virtual está acontecendo, bem como destaquem os processos para julgamento presencial, reforçando, assim, a importância das sessões presenciais. Nesse sentido, desde o início desse sistema que já
quando tomamos posse, muito antes de haver a pandemia, começamos a estudar e pedir ao setor de tecnologia do Supremo para criar ferramentas para melhorar a transparência e a acessibilidade das sessões virtuais, nós acatamos várias sugestões levadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também por institutos como o IAB, doutora Rita Cortes, aqui na mesa também de honra virtual, e todas as outras instituições também jurídicas, que são institutos, ou a ASP de São Paulo, por exemplo. E a OAB, o Felipe Santa Cruz, e o Conselho Federal, levou para nós uma série de sugestões, que nós conseguimos, com a tecnologia e com o setor de informática do Supremo, adequar e acolher essas sugestões da advocacia, que foi a realização de uma série de melhorias nos julgamentos virtuais. Por exemplo, a disponibilização na internet das sustentações orais, dos relatórios e dos votos dos ministros na íntegra, ao longo da semana de julgamento. A possibilidade de apresentar esclarecimentos e questões de fato durante o julgamento virtual. E, obviamente, a partir do momento que se tem conhecimento do voto, evidentemente que aí também o advogado ele pode reapresentar memoriais aos julgadores que estão ainda na sessão de julgamento, esclarecendo questões de fato. E também nós estabelecemos uma medida que foi uma demanda que nós levamos para uma alteração regimental, que é a necessidade do voto explícito. Essa foi uma demanda que o presidente Felipe Santa Cruz, em nome da advocacia brasileira, nos colocou desde já há algum tempo, e nós apresentamos uma proposta de alteração regimental, e hoje não há mais aquele voto que, ao não ser explicitamente lançado, seria um voto que automaticamente acompanha o relator. Não, hoje, se não se lançar o voto, não é computado como participante do julgamento. E tem que se lançar o voto explicitamente. A partir da próxima sessão virtual, essa alteração regimental já estará em vigor. Foi em uma sessão realizada no final do primeiro semestre em que se alterou isso regimentalmente, atendendo um pedido também da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo isso, registro para evidenciar o compromisso do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro com a transparência, com a eficiência, a celeridade, a publicidade e o amplo exercício do direito de defesa e do contraditório, garantindo a todas as partes o acesso às informações necessárias para a devida atuação técnica profissional. Para concluir, é importante ressaltar que a atuação do Poder Judiciário, ao lado das instituições essenciais à Justiça, e com o apoio da tecnologia, está sendo crucial para podermos suavizar os impactos sociais e econômicos inevitáveis de uma crise de saúde sem precedentes na nossa história. Um judiciário forte e firme, que atue com altivez e independência, é indicativo de uma democracia sólida, na qual as salvaguardas dos direitos e das liberdades fundamentais podem ser sempre acionadas em favor do cidadão. A solidez alcançada pelo sistema de justiça brasileiro é uma conquista histórica, colocada na Constituição de 1988, mas que deve ser saudada e alimentada pelas instituições que a compõem, a magistratura, a advocacia, Ministério Público e Defensoria. Em meio à crise, as instituições públicas e privadas reforçam o diálogo, como aqui nós o fazemos, na busca por soluções para os impasses decorrentes da crise social e de saúde. E assim deve continuar, pois há muito a ser feito. Devemos permanecer unidos na busca por soluções para a superação dessa crise e que recoloquem o país na trilha do desenvolvimento econômico e social. Devemos nos manter firmes no cumprimento
do maior de todos os nossos propósitos, que é a realização dos objetivos da República Federativa do Brasil, que estão no artigo 3º da Constituição de 1988. Todos nós, a nação brasileira, ela é levada, ela é determinada pela Constituição a alcançar os seguintes objetivos que estão no artigo 3º da Constituição. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nessa linha de alcançar esses objetivos, sem a advocacia, jamais será possível alcançá-los. A advocacia é que atua exatamente na defesa desses objetivos inscritos na nossa Carta Jurídico-Política. E quando a política falha, a parte jurídica vem na defesa desses cumprimentos colocados no mandamento constitucional. É esse o compromisso também da magistratura brasileira, de fazer com que esses objetivos da República Federativa do Brasil, colocados no seu artigo 3º, sejam alcançados e construídos no nosso dia a dia. A sociedade brasileira espera muito de nós, integrantes do sistema de justiça. O nosso papel é servir a sociedade brasileira, garantindo o cumprimento da Constituição, que é o nosso norte, o nosso guia. Desejo a toda a advocacia brasileira e a todos que acompanham esse congresso um excelente momento de reflexão, de debates e com proposições para a superação da crise. Parabéns, Felipe Santa Cruz, parabéns ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradecemos a palestra proferida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Agradecemos as ilustres presenças de todas as autoridades que em muito honraram este Conselho Federal da OAB nesta mesa virtual de abertura